Muito boa noite a todos. Mais um episódio do nosso grande Cast Cardio. Hoje com um tema super interessante. Vamos falar sobre TAV. Explica aí pra gente, doutor José Rogério, o que é TAV aí? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aqui ao Cast Cardio, o podcast do cardiologista. Bom, hoje nós temos aqui convidados especiais, né, que vamos abordar um tema muito importante hoje na cardiologia, que com o advento aí de novas tecnologias, né, isso tem revolucionado. E com a população cada vez envelhecendo, né, a expectativa do brasileiro tem aumentado, né, a cada década, então isso é o tipo de doença que tem aumentado a incidência, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente de estenose aórtica. O que é a estenose aórtica? Estenose aórtica, gente, é quando a válvula do coração, ali, uma das válvulas, o coração ele tem 4 válvulas, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês aqui uma válvula, para vocês entenderem melhor e a gente não ficar só falando, tá bom? E a válvula aórtica é a válvula que sai ali, ó, o fluxo de saída do coração. Essa válvula ela tem 3 folhetos, né? E por N motivos que vocês vão entender depois, ela é estenosa. O que ela faz? Ela fica estreita ali, o buraquinho vai, onde sai o sangue, ele vai estreitando, então ele vai fechando literalmente, tá? Isso a gente chama de estenose aórtica. E o procedimento que caiu na graça da galera hoje da cardiologia intervencionista, que é aquele pessoal que faz aí os cateterismo, que implanta stent, a galera aí que se especializou nisso e disparou no mercado. Nós vamos estar falando hoje então de TAV, que é o tratamento para essa patologia que é a estenose aórtica. E hoje temos a equipe Cardio Solutions do Hospital Beneficência Portuguesa, dentre outros grandes hospitais aqui de São Paulo. Dr. Paulo Penedo, colega, amigo que fez a caridade de vir aqui conversar conosco hoje, explicar um pouquinho sobre os procedimentos. E é isso aí, vamos começar, né, Rafa? Vamos lá. Então, já que a gente vai falar de TAV, precisa falar primeiro da doença. Rogério, conta aí pra gente um pouquinho o que é a estenose aórtica, que você comentou no início, o que é essa doença, se ela comete mais jovem, mais idoso, como é que é isso aí? Então, a estenose aórtica, como eu falei anteriormente, né, é o estreitamento ali, a estenose propriamente dita da válvula aórtica, que é uma válvula que a gente chama de via de saída do coração, a válvula que ela regula ali o fluxo de saída entre o sangue e a circulação sistêmica, tá? Essa válvula, ela possui 3 folhetos. E o estreitamento desse folheto, ele gera uma pressão muito alta lá dentro do coração, né? Porque a válvula perde a mobilidade, ela fica rígida e estenótica. Então, passa pouco sangue ali. E esse sangue chega lá na circulação sistêmica, ou seja, lá nos órgãos, nas mãos, nos pés, com um fluxo um pouco menor, e isso pode causar sintomas, tá? Então, é uma doença muito prevalente hoje, porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado bastante, Edu. E cada vez mais a tendência vai ser encontrarmos mais pacientes idosos, né? Velhinhos aí de 80, 90, já tivemos casos aí de 92 anos aí de paciente submetido a esse procedimento, né, Paulo? Que a gente vai falar hoje, que é a TAV. Agora, vocês imaginam um paciente de 92 anos de idade sendo operado coração, literalmente trocando uma válvula do coração. E o cara faz o procedimento hoje, daqui 2, 3 dias está de alta, né? Então é um cenário bacana. A gente tem hoje essas novas tecnologias no mercado, favorecendo o tratamento percutâneo, ou seja, um tratamento que não precisa abrir o peito, faz através de uma punção. O Paulo aqui vai estar explicando para a gente com mais detalhes depois, para essa patologia em si, que é essa estenose aórtica. Depois a Rafaela vai estar falando um pouquinho aí de quais são as principais etiologias, ou seja, as principais causas, né? O que leva os pacientes a terem esse problema que é a estenose da válvula. Conta aí pra gente, Rafa. Então, pessoal, um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, como o Rogério já disse, a nossa população está envelhecendo, né? E das causas, a principal de todas é a degeneração senil mesmo. O que seria isso? Então, conforme a gente vai envelhecendo,
a gente tem uma disponibilidade maior de cálcio na nossa corrente sanguínea. Esse cálcio sai ali dos ossos, começa a circular na corrente sanguínea e ele vai acumulando em alguns lugares. E um dos principais lugares que ele se acumula é ali na válvula do coração. E a válvula aórtica, ela é acometida por esse excesso de cálcio. Então, ela vai aos poucos ficando mais espessada, ficando mais dura a válvula e vai estreitando ali a passagem de sangue. E aí, então, essa é a causa mais comum, né? Então, que seria a causa degenerativa. E só para citar as outras causas, a gente pode citar também a congênita, que ela é um pouco menos prevalente, ali está em torno de mais ou menos 2%, a sua forma mais comum, que é a alteração da válvula, que é a válvula bicúspide, que depois a gente vai mostrar a válvula e vai explicar para vocês certinho o que seria essa válvula bicúspide, né? Que ao invés dela ter 3 folhetos, que é o normal, ter 2 folhetos. E a gente pode citar também uma causa que hoje hoje é menos prevalente, que é a febre reumática, mas que no passado ela já foi mais, né? Mas hoje em dia é mais raro da gente ver um paciente com degeneração por conta de febre reumática. Legal, né? Que bom, Rafa, muito bom. Gostei aí da sua explicação. Obrigada. E é muito... Edu, é que assim, uma coisa que é bastante importante é quando que a gente pode começar a entender que o paciente pode ter os sintomas de uma estenose aórtica. Sim. Né? Isso é importante, né? Porque muitos pacientes não têm acesso a um médico, a um cardiologista, em especial ao médico de família ou qualquer outro médico, Sim. né? Então, como ele tem que pensar assim, meu Deus, eu tenho algum problema de válvula no coração? Isso é muito importante. Lembrando que a grande parte dos pacientes ela pode ser totalmente assintomática, não ter sintoma nenhum, né? E o fato do paciente ter sintoma na estenose aórtica é até preocupante, né? Porque quando ele começa a ter sintoma é quando a gente tem que intervir, porque a mortalidade aumenta e aumenta muito. A chance dele morrer, de ter um evento, é muito alta. E em alguns casos, o evento pode ser súbito, né? Pode ser súbito. A estenose aórtica é uma doença que ela tem um tripé, uma tríade, 3 sintomas muito clássicos. Então vamos lá, Edu, quais são esses sintomas? A dispneia, que é a falta de ar. O paciente vai fazer qualquer tipo de esforço, aquilo pode desencadear um desconforto para respirar. Ou seja, então o paciente tem que ficar atento nas caminhadas que ele faz diariamente. Subir escada, ladeira, qualquer coisa. Tô ficando mais Faz cansado, esforço, vou tá procurar um médico. cansando. A síncope, que é uma perda transitória da consciência. Você literalmente perde a consciência e desmaia por alguns segundos. E a angina, que é a típica dor no peito, aquele desconforto torácico traduzida como dor no peito, que os pacientes referem muitas vezes até em pronto-socorro. Uma queixa comum, todo mundo que já trabalhou em pronto-socorro sabe que dor torácica é uma queixa que a gente atende sempre. Então, dor torácica, não pensar só em infarto, a gente tem outras causas, dentre elas a estenose aórtica. Edu, mas tem uma forma, por exemplo, do médico suspeitar. Esse paciente chegou lá, doutor, eu tô um pouco mais cansado, eu caminhava 3 km, agora eu tô caminhando 2 km e, meu Deus do céu, tô botando os bofes pra fora. Tem alguma forma, assim, do médico suspeitar de algum problema, só com base no exame físico, falar, esse cara pode ter um problema na válvula? Examinando o doente. Auscultando, que é o mais básico, que muita gente não ausculta hoje em dia. Isso que eu ia falar, né? Porque hoje a galera tá abandonando o esteto, né? Tá confiando só nos exames. Se você coloca o esteto no foco aórtico, nós temos 4 focos básicos, né, para ausculta. Um deles é o foco aórtico. Para auscultar diretamente a válvula aórtica, você vai auscultar um sopro. Um sopro que, falando de uma forma mais técnica, ele é sistólico, ele é uma fase do ciclo cardíaco. Um sopro ejetivo que vai ter uma irradiação precisa para a região do pescoço, onde eu tenho as artérias carótidas. Um sopro rude, em diamante, que é aquele sopro crescendo e decrescendo. Ô Edu, já que você está falando de sopro, dá para sentir se o paciente colocar a mão no peito assim, dá para sentir alguma coisa? Dá para sentir. Conta aí, Rafa, dá para sentir? Dá para sentir sim. Dependendo do grau da estenose aórtica, né, dá para sentir sim o que a gente chama de frêmito, que é como se fosse um tremor na região do peito. E isso vai variar de acordo com a intensidade, né, dessa dificuldade da passagem do sangue.
Então dá para passar assim. Então, só enfatizando o que o Edu e o Rogério falaram, o exame, a história clínica do paciente, o que ele chega relatando para você. Então é muito importante levar em consideração, porque às vezes é um paciente que tinha uma vida normal e há 1 mês, 2 meses, aquilo mudou, né? Então era um paciente que era ativo e daqui não consegue fazer as coisas habituais do dia a dia. A questão do exame físico é extremamente importante, porque às vezes só com a história clínica, com o exame físico, a gente já fecha o diagnóstico. Rafa, é isso que eu quero falar pra galera, ó, pessoal, se você tá indo no médico, esse cara tem que botar o esteto no teu peito. Com certeza. Ele tem que verificar a tua pressão, ele tem que auscultar teu coração. Se o teu médico não tá fazendo isso, cobra dele. Exato. Tá? Precisa, isso é obrigatório. O exame físico, ele é insubstituível. E a história clínica, a gente sabe que a maioria, 60% do diagnóstico está onde? História clínica. O exame físico não ajuda muito em outras patologias, mas nessa patologia, não tenho dúvida que o exame físico é mandatório. E vamos botar aqui o nosso colega na conversa, né? Bom, galera, queria agradecer, né, primeiro, pela oportunidade, pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Mas depois que vocês falaram, eu tenho que tentar me impor aqui, né? Porque vocês estão levando o sarrafo muito alto, né? Mas pra gente é um prazer falar de TAV, né? Falar talvez, acho que, a queridinha do momento dentro da cardiologia intervencionista, né? É um procedimento que já começou, já tem 2 décadas que a gente faz, mas que nos últimos anos, em especial aqui no Brasil, vem ganhando uma crescente muito grande. A gente teve a regulamentação, né, há coisa de 2 anos atrás, e ela chegou agora no SUS, né? Então a gente vem cada vez mais tornando um procedimento de alta tecnologia disponível para a população. Ah, que bacana saber então. Então a TAV já está liberada para o SUS. Já tá. Não é ainda uma realidade absoluta. Aquela filhinha de 2 anos. Mas estamos começando, né? A gente está engatinhando, né, nesse processo, mas já é bastante animador, né? A gente já fica bastante feliz com a regulamentação, que é o primeiro passo. Foi incorporada a tecnologia, então a tendência é que nos próximos anos a gente consiga tornar o procedimento cada vez mais acessível, né? Eu acho interessante falar disso, porque assim, o paciente tem que saber que é uma opção a mais que ele tem, né? Porque tem alguns pacientes, dependendo das comorbidades, ou seja, daqueles problemas de saúde que ele tem, ele não tem nenhuma possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico convencional. Então é importante a gente ter esse conhecimento, a população saber dessa possibilidade da TAV para saber que ele tem uma segunda opção ali. Exatamente, eu acho que você falou uma palavra-chave, acho que é um marco histórico dentro da cardiologia, né, que a gente está vivendo a transição da abordagem da válvula, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha essa opção, a gente só tinha a opção de cirurgia convencional, né? E aí a gente vai vendo o andamento do procedimento ao longo dos anos. A gente começou fazendo nos casos desafiadores, que a cirurgia falava, ó, esse cara aqui é tão grave que, meu amigo, se eu abrir ele morre. E aí a gente começou e teve bons resultados. E aí a gente começou a ficar um pouco mais ousado, né? Então vamos tentar ver o paciente de alto risco, mas que o cirurgião topava cumprir, vamos lá, vamos abrir ele também. E a gente viu que a gente não era não inferior. A gente já está no momento de transição, que a gente já chegou no momento do paciente de risco intermediário e a gente é não inferior. E agora a gente está ficando um pouco mais ousado, que é vir para o paciente mais jovem, paciente de baixo risco. Que aí é aquele cenário um pouco mais nebuloso ainda no momento, porque a gente não sabe como é a durabilidade da válvula. Mas a gente está vivendo essa transição de uma opção a mais, que é algo muito animador para a gente. Antes da gente entrar na TAV em si, que é tratamento, uma coisa que tem que deixar claro aqui é que nem todo paciente com estenose aórtica vai ter tratamento, vai ter intervenção cirúrgica, seja ela cirurgia convencional, TAV ou valvoplastia. Existem critérios para isso, né? Ele tem que ter uma estenose aórtica do ponto de vista anatômico importante. Aí acho que o exame fundamental de toda valvopatia é o ecocardiograma. Sem dúvida, né? Que vai mostrar o tamanho da válvula, vai mostrar gradiente de pressão, que pra gente é importante, que é a pressão pela qual o sangue está passando ali por essa válvula. Só para o pessoal entender, o gradiente de pressão é algo muito importante e é fácil de você entender. Se você pegar uma mangueira, por exemplo, que tem 2 centímetros de diâmetro ali, e se você botar o dedo na frente da mangueira, aquele jato que estava em 1 metro, se você botar o dedo ali e tampar metade, esse jato vai para 2 metros. Né? Então a gente consegue avaliar essa velocidade. Sim. Isso é o gradiente ali transvalvar que a gente chama. E a partir daí você definiu uma etiologia, né, compatível. Que são as causas que a Rafa falou. Que a Rafa citou, as causas prováveis. Terceiro, ver se esse paciente tem sintoma. Porque se ele tem sintoma, indicação cirúrgica, ninguém tem dúvida. Ele vai ter indicação. Hoje, o sintoma já está sendo algo meio que deixado de lado. Que existem os fatores complicadores.
Então, mesmo no paciente assintomático, eu tenho fator complicador que o eco vai mostrar, que o teste ergométrico, que é o exame de esteira, ele vai mostrar, exceto se for um paciente com estenose aórtica importante, sintomático, de fato eu não vou botar na esteira, é contraindicação, não vou colocar para fazer um ergométrico. Mas existem fatores complicadores que vão me levar ao tratamento. Eu faço uma analogia muito séria com relação a isso. Edu, você trata a pressão arterial só quando o paciente tem sintoma? Não. Não. E por que só se trata a estenose aórtica só nos pacientes sintomáticos até um tempo atrás? Sim. Isso é uma analogia que eu faço, que eu acho que é muito séria. Por quê? Se você tem um paciente com um gradiente médio de 80, de 70, mas o paciente não tem sintoma. Quanto que está essa pressão lá dentro do coração desse paciente? Aí tem um outro ponto, até que ponto ele está negligenciando o sintoma. Sim. Que ele vai acostumando. Não é raro o paciente impondo limitações para ele vai se limitando, mas ele vai negando que ele está se limitando. Então ele fala, não, doutor, não sinto nada. Porque isso inconscientemente vai... Sim, ele vai fazendo isso de uma forma inconsciente e muitas das vezes o paciente vai sozinho na consulta. Sim. Então, quando ele vai com a esposa, quando ele vai com um familiar, aí é a hora que a gente consegue ir lá ali no consultório falar, mas ele tá normal? Não, olha, doutor, na verdade não é bem assim não, ele não sente nada, mas ele não tá fazendo muita coisa. É verdade. O legal na prática é que o teste ergométrico muitas vezes exerce essa função, que ele fala, não tem, você coloca um cara, paciente tem uma estenose aórtica. Vou te falar que as esposas são melhor que o teste ergométrico. É o melhor dedo duro que tem a esposa. Contam tudo. É igual pesquisa de apneia do sono, ronca? Não, a esposa ronca. Ronca muito. Bom, mas então vamos começar a falar de TAV, né? Que agora é o assunto da noite pra gente ensinar todo mundo. E o que é TAV, Paulo? Conta pra gente aí. Rapaz, de uma maneira bem simples, é a gente fazer a substituição dessa válvula aórtica, que é a válvula da saída do coração, né? De uma forma percutânea, de uma forma que a gente não tenha que abrir o peito. E aí a gente tem várias opções. A mais comum, né, a gente utilizar a via femoral, mas a gente tem outras vias para poder acessar, né, essa válvula e a gente fazer essa substituição de forma percutânea. Cara, então você consegue trocar, teoricamente, porque você não vai tirar a válvula que tá lá, né, mas você consegue, então, resolver o problema do coração da válvula do cara sem abrir o peito do cara. Isso, aquela válvula que estava emperrada, que não estava funcionante, que não estava fazendo o papel dela, que é de abrir e fechar de forma adequada. A gente, né, de modo prático, a gente amassa aquela válvula e coloca uma outra no lugar para manter a função de abrir e fechar. Tá. E Rafa, vamos supor que o paciente tem indicação de intervenção. Ele não quer operar, não quer ser submetido. Existe tratamento medicamentoso para estenose aórtica? Não existe um tratamento específico. A gente consegue tratar um pouco dos sintomas, né? Então a gente sabe, pelo fato da válvula estar mais fechadinha, às vezes a gente vai tendo uma retenção de sangue ali para trás, fica retido no coração. E às vezes isso acaba encharcando o pulmão, o coração. Então a gente consegue tratar, em alguns casos, os sintomas dando diurético, que são medicações para tirar excesso de líquido do nosso corpo. Mas medicação específica para tratar a estenose aórtica a gente não tem. Pelo contrário, a gente tem algumas medicações que são absolutamente contraindicadas. E era isso mesmo que eu ia complementar, viu, Rafa? Porque na estenose aórtica, hoje, a gente que é cardiologista clínico, que trabalha aí na frente, aí no frente mesmo, a gente vê os pacientes com estenose aórtica importante usando drogas que estão, na verdade, atrapalhando e colocando em risco a vida do paciente. Exatamente. Tá? Então, por isso, gente, importante. Procura os beta-bloqueadores aí da vida. Exatamente. Por isso que é importante ter um bom cardiologista. E a coisa, na prática, é muito engraçado isso. Ela flui assim, às vezes no automático, o paciente vai fazer uma angiotome de coronária. Está em preparo para o exame, qual a primeira medicação que vão fazer no paciente? Beta-bloqueador. Às vezes o paciente meu me liga e fala, gente, o paciente tem estenose aórtica importante, não dá para fazer beta-bloqueador. Então, maneira. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E os vasodilatadores também oferecem grande risco, né? Para os pacientes que têm estenose aórtica. Né? Gente, não suspendam as suas medicações, por favor, sem uma avaliação do seu médico. Exatamente. Mas é importante você ter o seu cardiologista, a pessoa que você confia, que está ali do lado há 200 anos te seguindo, tá bom? E às vezes... Você vai chegar a 200 anos agora com a TAV, o Paulo falou. Opa! E às vezes a gente ajuda o paciente tirando medicação e não colocando medicação. Isso é uma prática cada vez mais comum no consultório, viu? Cada vez mais comum. Tem gente que gosta de encher o café da manhã, almoço e janta de remédio. O cara sai com 12 remédios do hospital. Chega lá, tiro 5.
Então, vamos seguindo aí em relação à TAV? Paulo, qual que é o benefício da TAV em relação à cirurgia convencional, que é aquela que a gente tem que abrir o peito, que é um estresse com o paciente, que ele fica internado vários dias? Então, quando a gente fala que um procedimento é minimamente invasivo, a gente já começa a ganhar, né, esse grande benefício, que é um procedimento de menor risco, entre aspas, quando a gente compara um procedimento de grande porte, né, de uma forma menos invasiva, ele acaba trazendo menos riscos para esse paciente. Então, assim, a grande vantagem é você poder realizar essa substituição de uma forma um pouco menos invasiva e, portanto, trazendo mais segurança para o paciente e menos risco. Legal. Ô Paulo, fala pra gente aí. Na grande maioria das vezes, eu creio que vocês pegam os pacientes que já são referenciados para vocês, né? Os cardiologistas clínicos, os clínicos acabam mandando para vocês. Sim, sim. Então você já chega com o diagnóstico lá. Esse cara já tem uma estenose aórtica importante, já tem uma indicação de TAV, né? Com base em alguns critérios ali que vocês avaliam. E quais são, assim, os exames complementares que vocês fazem para, vamos dizer assim, programar a cirurgia e fazer uma cirurgia mais segura? Isso é um ponto fundamental, acho que você tocou aí no cerne da questão, que muitas das vezes o paciente já vem com diagnóstico, já vem com acompanhamento longitudinal dele de longa data, né, e a gente entra ali só para realmente complementar e decidir a abordagem. Então, assim, fundamental para a gente uma angiotomografia. Né? Muitas vezes a angiotomografia... Essa angiotomografia é de onde, Paulo? Então, a angiotomografia, normalmente a gente pede o protocolo TAV, a maioria dos hospitais já tem esse protocolo TAV, e ele engloba, na grande maioria dos casos, tomografia de coronários com score de cálcio valvar, aorta, e a gente olha até os acessos, né? Então a gente olha até os membros inferiores. Ou seja, então faz praticamente uma angiotomografia de corpo inteiro. Exatamente. Vai ver ali todo o trajeto vascular do paciente. Exato, pra gente poder escolher qual é a melhor via, né? Porque a grande maioria das vezes, hoje a gente já tem evidência até robusta para isso, né? A gente tenta fazer ele por acesso femoral. Mas em alguns casos a gente não tem diâmetro, não tem calibre, você tem uma tortuosidade expressiva, cálcio. O femoral você quer dizer que é na virilha. Pela virilha. Pela virilha. Essa é 90% dos nossos casos, a gente tem de fazer por ali. Só que às vezes não é viável. Você não tem diâmetro adequado, tem tortuosidade, cálcio, enfim. Então a gente tem outras opções. A gente faz basicamente qualquer acesso arterial, a gente consegue chegar no coração. Qualquer artéria que chegue no coração, todos os caminhos levam a Roma e todas as artérias ao coração. Então, a gente consegue chegar por ali. Mas a gente tem que definir muito bem, porque essa estratégia é fundamental. O grande desafio da TAV, muitas das vezes, não é implantar a válvula, mas sim a estratégia para a gente chegar no implante. Por isso que é fundamental você ter um heart team, sentar o cardiologista clínico do paciente, o hemodinamicista, cirurgião cardíaco, avaliação de risco. Fazer uma avaliação muito bem feita desse paciente, de prós e contras, explicar para a família, explicar para o doente, para a gente tomar a melhor decisão. Até porque, né, como nós comentamos anteriormente, os pacientes que vão para a TAV, na maioria das vezes são os senhorizinhos lá, os vozinhos de 80, 90, 75. Esse ponto é importante. São os pacientes. E a gente não leva em consideração só o fator idade, né, Paulo? Sim, sim. A idade, talvez, a idade cronológica não seja só o fator importante. Porque hoje você tem um paciente de 90 anos de idade, com idade com funcionalidade, mas 100% funcional. Tem um paciente com 90 anos de idade que caminha 4 km, 5 km por dia. Tem o shape score, né? Agora, mas vocês tocaram em 2 pontos muito importantes. Primeiro, assim, eu acho que tem que deixar claro aqui, se a gente fala de estenose aórtica degenerativa, fator de risco é praticamente o mesmo de doença aterosclerótica. Você não vai submeter um paciente com estenose aórtica sem estudar coronária antes. E aqui falou o especialista. Gente, o Eduardo, ele é especialista em coronária, então ele tem gabarito para falar disso. E aí a gente tem que estudar, seja com angiotomo, alguns serviços utilizam o cateterismo, que é o padrão ouro, existem critérios para isso. E o segundo ponto que na prática a gente vê muita gente não leva em consideração. Quando a gente pede uma angiotomografia de coronárias, que são as artérias do coração, a associação do score de cálcio alto com a estenose aórtica. Então você pega um score de cálcio acima de 2.000 para homem, 1.300 para mulher, poxa, alguma coisa tem de errado aí com essa válvula aórtica. E às vezes vai passando batido. E outra coisa que você falou, eu acho que é fundamental. Quando o cardiologista clínico acompanha o doente, muitas vezes é um desafio você que tem um paciente que tem estenose aórtica já sabidamente, às vezes moderada / grave, e você descobrir se aquele sintoma que ele vem para você no consultório, se aquela dispneia, se aquela dor torácica, ela está relacionada a uma coronariopatia ou a doença valvar. Né? Então isso é fundamental. Essa analogia que você fez, eu acho que é importantíssima para a gente poder também ser preciso na indicação.
Não é raro a gente ter pacientes que a gente fica na dúvida e discute, revisa o caso, e a gente vê, a coronária é doença estável. O que mudou nesse cara aqui não foi a doença coronária dele, realmente a válvula agravou. E a gente aborda a válvula, não mexe na coronária e o paciente fica bem. Mas é possível hoje, durante o protocolo TAV, você estudar as coronárias com a angiotomografia, né? Isso também facilita muito, porque num exame só você consegue fazer ali todo o screening ali necessário para você ir para uma cirurgia mais segura, né? E vocês falaram de benefícios, né? Mas tem complicação o procedimento TAV ou não? Pô, cara, você quer que eu fale mal do meu procedimento? Mas tem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É pouca coisa. Mas assim, gente, óbvio, né? A gente tá falando em acesso vascular, eu tenho complicação vascular. É uma das coisas que a gente mais vê, é o mais comum. Por isso que a gente tem que analisar muito bem o acesso vascular. No início do implante, quando as válvulas ainda não eram tão aperfeiçoadas, quando a gente ainda não tinha uma expertise no implante da válvula, a gente estava fazendo a curva de aprendizado que o pessoal fala, a gente tinha uma taxa de marca-passo muito mais elevada quando comparava com a cirurgia cardíaca. Só para nossa audiência entender, uma das complicações mais frequentes da TAV, gente, era um BAVT, né, ou um bloqueio muito avançado. O que é isso? É quando o sistema de condução do coração, os fiozinhos lá do coração, eles dão problema. E a frequência do coração do paciente fica muito baixa. Então, nesses casos, era indicado o marca-passo. Essa incidência era bem alta, né, Paulo, antes? Sim, era muito mais alta do que hoje. As válvulas melhoraram e o implante melhorou. Né, hoje a gente fala do implante shallow, né, que é um implante mais raso, e isso tem diminuído bastante as taxas de marca-passo, além da própria melhora da válvula. Né, as saias estão melhores, os sizings estão melhores. Então, a gente tem cada vez mais chegado perto da cirurgia cardíaca nos níveis de marca-passo. Os cirurgiões vão perder um pouco de espaço. Não, rapaz, pelo contrário, eles já enxergaram o benefício do procedimento. Já partiram para ele. E já partiram para trabalhar em conjunto com a gente. Tá certo. Né? E a gente com eles, porque eu falo que, na verdade, nós não somos concorrentes. Nós nos complementamos. Isso aí. Né? Porque eu falo que o acesso do hemodinamicista, eu falo que eu sou o cirurgião mais clínico que existe. Porque eu fiz clínica médica, cardiologia clínica e fui fazer hemodinâmica. Né? Já o cirurgião, ele é o cirurgião mais clínico, menos clínico que eu conheço, né? Que normalmente agora já acesso direto. Então ele já faz cirurgia cardiovascular. Aí, gente, quem quer fazer então, cirurgia são 5 anos agora, acesso direto, hein? E a gente se complementa, né? Então, assim, eu não sei abrir o peito de ninguém e eu tô mais habituado a manejar os materiais que ele não tá. Então, na verdade, o Heart Team, para mim, é um conceito que veio para ficar. Sem dúvida. Eu acho que o Heart Team hoje é algo insubstituível, né, na prática clínica de hospitais, acho que prezam aí pela qualidade, né, no tratamento e segurança do paciente. E, além disso aí, a gente vê na prática a importância de toda a equipe, você ter o cirurgião, principalmente quando a equipe é coesa, já vem trabalhando junto com os mesmos membros, porque você já vai carregando bagagem, conhecendo a equipe, porque tudo é técnica também, né? Não adianta nada ter indicação, ter tudo, ter Heart Team, e não ter um serviço especializado, né? Isso aí, é um time entrosado, né? Quanto mais a gente joga junto, mais a gente já sabe o comportamento, o que fazer e o desafio que possa aparecer, né? Numa complicação, enfim, né? Então, isso é fundamental. E uma coisa que a gente vai falar, que eu não sei se na prática de vocês dois, vocês observam. Por exemplo, uma vez eu fui passar a visita lá no Morumbi, o paciente virou pra mim, doutor, vou fazer TAV porque não tem risco. Falei, exatamente, isso que eu ia citar. Falei, olha, risco tem. Existem complicações. Não é porque o pessoal pensa na TAV, é um implante percutâneo e acha que é simples. Não é. Não deixa de ser uma cirurgia. Não vai abrir seu peito, ele inflama menos, mas ele não deixa de ser um procedimento que tem seus riscos, né? E a gente, e os profissionais que trabalham com isso, eles estão preparados para tratar as complicações que porventura surgirem, né? Exatamente. Como o Paulo citou, tem as complicações vasculares, o Rogério citou, tem a questão menos evidente hoje, mas que pode acontecer, os bloqueios, que a frequência do coração fica mais baixa. Tem o AVC, que a gente não falou. Exatamente. Né? Endocardite. Como eu citei, nesses pacientes mais idosos... vamos começar a assustar a audiência. Não, mas tem que ser verdadeiro, é baixinho. Mas a ideia é essa, gente, é passar para vocês a verdade sobre tudo. Por isso que, além do Heart Team, quando a gente fala, é o cardiologista, é o cirurgião, é o hemodinamicista, a família tem que estar junto nessa decisão também.
Porque a gente tem que deixar o paciente ciente dessas complicações. Se você deixar só o paciente, ele vai para uma cirurgia dessa, acontece alguma catástrofe, ele não vai conseguir falar com a família, não, eles me falaram, eles me avisaram, né? Acho que esse é um cuidado que o médico... E tem que lembrar que é um paciente grave, né? O paciente de estenose aórtica é um paciente gravíssimo, né? E a gente faz parecer o grave fácil, não é. Vocês não falaram também tamponamento, eu já vi acontecer. A perfuração, mas é Pode raro, acontecer. graças É a raro, Deus. muito raro, mas o nosso objetivo aqui é informar Sim. da... E é o desafio do intervencionista, né? Eu falo que o meu grande desafio é passar tranquilidade e credibilidade, mas também informar o paciente dos riscos. Porque quando a gente fala em minimamente invasivo, esse minimamente já atrapalha a gente, né? Exatamente. Então, assim, quando eu falo em angioplastia versus cirurgia cardíaca, o cara vai falar, não, eu vou ser atropelado por um caminhão ou por um aviãozinho de papel. Não, mas não é assim, gente, tem risco. É uma cirurgia cardíaca assim como a outra. Exatamente. Né? É até difícil, às vezes, quando você faz um angioplastia, fura o braço do paciente, fala, mas por que eu tenho que ficar internado, doutor? Se eu fez o procedimento conversando comigo, não deixei de mexer no seu coração, tem risco. Né? A TAV é a mesma coisa. Exato. Hoje a gente já faz TAV com sedação leve, com o paciente praticamente acordado, mas a gente está trocando uma válvula do coração. Antigamente era entubado, sedado, anestesiado total, bloqueado. Então, assim, a gente tem que lembrar disso, isso é importantíssimo. E explicar para a família, explicar para o doente que tem risco. É pequeno, é menor? Mas é uma cirurgia. E mudando um pouco de assunto aqui, isso é muito legal quando a gente fala de tratamento, porque se a gente leva para o lado da cirurgia convencional, abrir o peito, a gente tem possibilidade de botar uma prótese metálica, uma prótese biológica, e muitas vezes o paciente não é convidado para essa decisão. E assim, cara, muda a vida dele. Se ele vai tomar um anticoagulante pro resto da vida, vai afinar o sangue, se ele não vai precisar, mas a prótese tem menor durabilidade. Então assim, eu acho que tudo tem que ser, obviamente, indicação técnica, médica, mas chamando o paciente, os familiares e chegando na melhor conduta possível para todos, né? Escolha pessoal do doente. Eu acho que o paciente ele tem que cada vez mais participar de todo o processo, porque na verdade o maior beneficiado de todos é ele, né? E você tem que convidar esse paciente para participar das decisões. Infelizmente, às vezes na correria do dia a dia a gente acaba meio que negligenciando isso, mas isso é algo que eu pessoalmente procuro diariamente melhorar em mim e na nossa equipe, né? Porque, e não só quando se fala de cirurgia, né? De tudo, né? A gente trata pacientes muito complexos, pacientes muito graves, com outras etiologias, com outras doenças e outras complicações, mas que são pacientes graves e acho que os pacientes têm que participar disso. Mas só resumindo, Paulo, então só fala aí as principais complicações pra gente da TAV. Então vamos lá, complicação vascular, né, a principal, a gente tem marca-passo, né, ou os bloqueios que podem evoluir para a necessidade de um marca-passo, AVC, que pode acontecer porque a gente tem aortas tortuosas, aortas ateroscleróticas, a gente está mexendo numa válvula calcificada bastante, né, com bastante coisa que pode ali soltar debril, a gente tem até desenvolvido tecnologias para poder pegar esse debril se ele soltar, mas basicamente os principais riscos são esses. A gente tem risco de insuficiência renal crônica, porque usa contraste, causa nefropatia, mas graças a Deus a gente tem minorado esses riscos, porque a gente cada vez tem conseguido melhorar a forma de implantar, trazendo menos risco e mais benefício para o doente. E tu consegue estimar em porcentagem, por exemplo, o risco de um BAVT numa TAV hoje que deu certo, que foi tudo bem, quantos por cento mais ou menos? Já tem estudos aí que mostram menos que 1%, seguramente. A cada 100 pacientes, não, isso é muito bom. Graças a Deus, né? A gente tem melhorado muito isso é fundamental, porque a gente trata de doente muito idoso, que já tem degeneração senil também do sistema de condução, né? Então, a melhora do implante, a melhora da válvula tem sido um grande avanço nesse sentido. Legal, bacana, né? E, Paulo, tem algum trabalho já no meio médico que valida o uso da TAV hoje em dia? Olha, que a gente tem cada vez mais evidência robusta, né? Então, quando a gente fala tanto a ESC, né, que é a Sociedade Europeia, quanto a American College, que é o Colégio Americano de Cardiologia, a própria SBC, SBHCI, ela já coloca em diretriz que o paciente grave, paciente de alto risco, a gente tem evidência nível 1, que é a principal evidência que a gente tem, né? Paciente de risco intermediário, que aí tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, idade, perspectiva de quanto tempo esse doente vai viver, a gente já tem evidência para um nível 2A que a gente fala. A gente tem trabalhos, mas que ainda não tem aquela evidência nível 1. Só para nossa audiência entender, explica pro pessoal aí quando a gente fala de risco, o que você analisa nesse paciente, por exemplo?
Esse risco é o quê? A chance do cara morrer, a chance do cara ficar com um AVC, é isso aí. Mas... A gente avalia tudo isso. Tudo isso é levado em consideração, bem como a perspectiva de vida dele, né? Ou seja, você leva em consideração o que a gente chama de morbidade, que seria as complicações, a expectativa de vida que o cara vai ter e também as complicações que o cara possivelmente pode ter. Então, ou seja, quando o paciente vai para a TAV, ele já é visto em todos os aspectos ali. Poxa, indicamos porque você vai ter benefício para a qualidade de vida, porque isso vai melhorar seus sintomas, isso vai melhorar seu coração e você vai poder jogar bola. Hoje, menos risco. Hoje ele poderia comemorar o jogo de quem do Botafogo. Botafogo líder. Mas não vejo ninguém à nossa frente, viu? E olha, 4 aqui temos 3 botafoguinhos. Esperamos o Verdão lá com o Botafogo. Vamos ver o que vai dar, hein? 3-0. Pois é. E aí volta de novo naquela tecla, né? Esse doente ele passa pelo heart team, que pesa tudo isso. Pesa tudo. Por isso que a gente volta a falar, é fundamental essa equipe. Paulo, acho que tem algo muito importante que eu levo muito em consideração. Assim, nós estamos aqui num grande centro, sabe? Os hospitais que vocês trabalham aí, que são a Beneficência Portuguesa, Mirante, PP Mirante, Oswaldo Cruz, Blank, a gente também está no Vila Nova Star, no Moriá. Graças a Deus a gente está em grandes centros. Ou seja, vocês estão em grandes centros, tem um alto fluxo de pacientes, ou seja, tem experiência. Mas isso pode ser reproduzido aí para os interiores de Rondônia, lá para minha cidadezinha lá, interiorzão lá? Rapaz, graças a Deus tem sido cada vez mais possível, porque a cardiologia intervencionista tem chegado lá com seus especialistas e nos casos que os pacientes, né, que o médico ali tem uma expertise um pouco menor, a própria indústria ela já tem um médico treinado, que a gente chama de procto, para poder ir lá ajudar esse médico que não tem tanta expertise, que não tá tão acostumado com o procedimento igual a gente. E se esse cara dá um BO lá, se esse cara faz um tamponamento lá e precisa abrir o peito e não tem um cirurgião? Mas aí você tem que pesar tudo isso e tem que ter o cirurgião lá disponível. Então tem que ter o time completo. Time completo. E se não tem UTI? Não, aí não dá pra fazer, né? E a gente também a gente não faz curandeirismo nem pagelância. Lembrando que não deixa de ser uma cirurgia. É uma medicina. Gente, olha, por que eu fiz essa pergunta pro Paulo? Eu sempre falo muito dos interiores do Brasil, porque eu sou do interior de Rondônia, que tá no meio da floresta amazônica, onde tem onça, índio, bicho. Sério? E tem gente fazendo esse negócio de quanto é lugar, sem estrutura. Às vezes o cara, ele é um bom profissional, ele faz muito bem, mas o hospital às vezes não tem toda a estrutura necessária. Não tem uma ECMO, não tem um eco transesofágico de qualidade, não tem um profissional capacitado em imagem, né? A terapia intensiva tem, mas às vezes não é uma terapia intensiva com um profissional que é habilitado para tratar uma complicação. Se esse cara choca, precisa de um balão, precisa de uma ECMO, precisa de algum outro tipo de suporte, não tem. Então, assim, eu acho que eu fico preocupado com isso, porque a minha família mora no interior, né? Então, eu acho que se vocês têm condição, é sempre bom ouvir profissionais que têm muita habilidade, que trabalham em grandes centros. Não só ouvir o profissional, mas precisa ver a estrutura onde você vai fazer o procedimento. Conhecer a equipe, se eu vou fazer uma TAV, eu preciso ter o cara da intervenção, que no caso aqui é o Pedro, né? O cara que faz os buraquinhos lá e leva o negócio lá, a prótese. Precisa ter o anestesista, eu acho que de prontidão aí, né? Precisa ter um cirurgião cardíaco na retaguarda, ou seja, você precisa ter pelo menos 3 especialidades, e o ecocardiografista, 4 especialidades para fazer um procedimento, né? Para dar mais segurança para o paciente. E aí você tem que saber também que você tem que ter uma terapia. E um bom clínico. E um bom clínico, não pode esquecer da gente, né? Não, como é que a gente paga as contas? Tudo começa com bom clínico. Antes de continuar o bate-papo, eu vou dar lugar ao Dr. Mohamed para ele sentar aqui e conversar com vocês um pouquinho também. Faz parte aí da equipe Cardio Solutions, junto com o Dr. Paulo, doutora Nádia, que não pôde estar presente, mas também a equipe trabalha da Beneficência Portuguesa de São Paulo, dentre outros hospitais. E parece que o Mohamed trouxe uma novidade aí pra gente mostrar pro pessoal, né? Opa! Rapaz, como bom árabe, ele tem que trazer as coisas, né? Comerciante, né? Ele tem que trazer o material pra gente ver, né? O cara faz negócio até no podcast. Né? Tem que conviver mais com esses caras, né? Vocês sabem, né? Que a ambiência muda tudo, né? Então,
85%, né, de todos os negócios são feitos graças ao network, né? Não. E eu respeito muito esse pessoal que se explode, né? Esse pessoal que resolve tudo explodindo, é o cara que eu mais respeito. Isso aí. Esses caras são top demais. Ó. O homem trouxe um monte de trem aí pra nós ver. Boa noite. Boa noite, Mohamed. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer eu estar aqui com todos vocês. Com o Paulo aqui, que a gente já trabalha junto, né? Ele tem o prazer de me ver praticamente todos os dias. Uma honra. Legal. Mas, Mohamed, explica pra gente aí que é essa parafernália que você trouxe aí, cara. Esse material, basicamente, é um material que a gente usa para fazer o procedimento. Então, Peraí, cara, você tá falando que você troca uma válvula, implanta uma válvula com essas coisinhas aí? Com essas coisinhas aqui. Em pensar que em 2008, quando começou o procedimento, isso daqui era muito mais calibroso. Então era mais difícil o acesso. A gente não conseguia fazer hoje como atualmente, que a gente faz só com um furo. Então o cirurgião precisava abrir a região da virilha, secar a artéria, porque a gente tinha aí um diâmetro aí pelo menos 10 frentes, que a gente chama, que é uma medida, né, padronizada. Essa aí tem quantos? Maior. Essa daqui 14 frentes. Então pensa que nós passamos de 24 para 14. Caraca. Então hoje a gente consegue fazer com uma punção, com uma agulha na virilha, fechar com ponto por dentro da artéria, então o paciente sai sem nenhum ponto. Cara, isso é ele não tem um ponto na pele. Às vezes ele até nos pergunta, ele fala, poxa, mas como que vocês fizeram isso? Não tem um corte. Fala, por onde passou, né? Então é justamente... Milagre da medicina. Exatamente. Pensar, né? Imagina quando o Dr. Alan Cribier fez o primeiro implante, como deve ter sido. Sim. A emoção, porque até hoje quando a gente faz uma TAV é um momento emocionante quando você libera. E ele fez essa primeira TAV tem quantos anos? 20 anos. Caralho, tem Em bastante 2002 o primeiro implante. Vamos indo pra 21. Ele fez um ser humano mesmo? Ser humano, foi o primeiro implante em ser humano, foi feito por ele em 2002 na França. Então imagina, né? Ele desenvolveu o dispositivo. Na época ele não fazia, ele fazia transfemoral, mas fazia pelo sistema venoso e ele fez uma punção transeptal. Então ele passou do lado direito pro lado esquerdo do coração e conseguiu chegar na válvula aórtica. Então olha o grau ainda mais... Fez uma pirueta. Uma pirueta e ainda com material que não era um material tão desenvolvido como a gente tem hoje. Ô, Mohamed, mostra aí pra galera, pro pessoal, e tenta explicar um pouquinho pra gente. Então, acho que você tem uma caixa aí, o que é dinheiro? É dinheiro. No final nós vamos sortear uma válvula aí. Tem alguém com estenose aórtica aí precisando? A válvula, ela vem assim, ela vem guardadinha dentro de um pote. Daqui é o que a gente usa no dia a dia. Daqui, é claro que a gente não vai usar mais, né? Essa aqui, gente, é só pra amostra, tá? Só pra amostra. Então ela vem numa solução. Vamos ver se vocês vão conseguir ver bem por aí como que é essa válvula. Consegui aproximar bem? E aí, consegue dar um zoom pra gente ver lá direitinho? Então eu passo aí pra mostrar mais próximo aí da câmera. Aí, boa, show, agora tá. Então, essa daqui é uma prótese. É uma prótese como a gente implanta. Ela vem fechadinha, né, quando ela tá no catéter, então ela vem aqui carregada nessa região do... A gente chama de crimpagem. Exatamente, eles prendem isso daqui nesse dispositivo. Então eles comprimem nesse dispositivo. E isso vai desde a virilha, pela artéria femoral, e vai chegar lá no coração. Cara, que fantástico. Né? E na hora que a gente chega no lugar que vai implantar, a gente consegue insuflar essa prótese. E essa prótese de fechada vai para esse formato. Imediatamente quando você implanta, ela já começa o funcionamento. Então a outra fica amassadinha lá dos lados e ela já funcionando. Pô, que maravilha. Então é uma coisa que é bem interessante. Né? Pensando também nisso, esse modelo que a gente trouxe aqui é uma que a gente chama de balão expansível. Ou seja, tem que injetar um ar aí, alguma coisa? A gente injeta um ar aqui e ela insufla um balão. Se o Paulo quiser insuflar aí só para mostrar pro pessoal como que é esse balão. Isso aqui, né? Naquele balão que os chineses soltaram e que ficou voando, não, tá? Não é aquele balão, não é aquele... Na verdade, a gente não injeta, né? Injeta um pouquinho de contraste com soro. Ah, porque tem que ver lá dentro do balão lá Então o a gente contraste. pega lá. Senão o raio-x não aparece. Na hora de abrir, ó, é exatamente isso aí que acontece. O balão Então, libera ela. E se esse trem explodir aí, velho, lá dentro? Não, a gente já tem as medidas exatas. Sabe legal. o quanto que a gente pode colocar de líquido aí dentro. e o que o Paulo falou é verdade. Hoje, o planejamento, eu sempre falo pro pessoal, eu acho que é 90% do sucesso. procedimento. Se você tiver um bom planejamento, você tem muito mais segurança. Executar, às vezes, é a parte mais fácil.
planejar é a parte mais importante, e aí é que entra o Heart Team todo mesmo para poder fazer um belo planejamento. Ou seja, o treinamento ele é essencial para fazer o implante, mas você acha que, na sua visão, todo o contexto é mais importante do que o próprio procedimento em si? Sem dúvida, desde a seleção do doente, da estratificação de risco dele, definir o melhor acesso, saber tudo que ele tem ao redor para você chegar planejado. O que a gente não quer numa intervenção é ter surpresa. Tá. Então, claro que ocasionalmente acontece alguma complicação, mas quando você está bem planejado, tem um paciente bem manejado no pré, isso vai fazer toda a diferença. Vocês dois trabalham junto, né? No mesmo hospital. Ah, legal, bacana. Robert, fala pra gente, todas as próteses são iguais? Então eu coloco a mesma prótese para todos os pacientes? Não, hoje nós temos basicamente 2 tipos de prótese para a válvula aórtica, que é essa daqui que a gente chama de balão expansível, e nós temos as próteses autoexpansíveis. Então, qual que é a diferença dela, né, na hora de implantar? Uma a gente libera realmente insuflando, a outra a gente consegue fazer uma liberação um pouco mais lenta. Ela é um pouco maior, então ela ocupa um espaço maior na aorta também, na região dos seios. É aquela que parece uma Parece exatamente, parece champanhe, alguma coisa assim, né? Aquela mesma, aquela é a autoexpansível que a gente chama. E quando começou no Brasil foi a primeira, né? O primeiro implante que o Alan Cribier fez era uma balão expansível, mas quando a gente começou no Brasil, a gente começou com a primeira geração, que era a Core Valve, que era uma prótese autoexpansível. Na época, né, até vocês estavam falando um pouco de marca-passo, a taxa de marca-passo era uma taxa alta. A gente ia até estudo que mostrava 20% de taxa de marca-passo. Nossa, caiu para 1%, é sucesso absoluto. Mas por quê? Também o material estava começando, Sim. a gente não sabia... Curva de aprendizado. A gente não sabia Evolução o que técnica. a gente podia fazer melhor tecnicamente para diminuir, para mitigar esses riscos. Então, é claro, a gente foi aprendendo, foi aumentando o volume, o material também foi evoluindo, porque a gente vê de evolução hoje de material em 20 anos é impressionante, né? É uma coisa que... O que evoluiu nos últimos 5 anos, acho que equivale aos 200 anos. Não, e hoje nós estamos falando só de TAV, mas se a gente pensar que hoje a gente já tem material para mexer em válvula mitral, em válvula tricúspide, isso de 20 anos que foi a primeira TAV. Então, olha a velocidade que as coisas têm evoluído. Só que nós também temos que acompanhar essa evolução. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás de capacitação, ter realmente, né, todo mundo bem alinhado. Porque não adianta também você ter uma Ferrari ali na mão e não saber dirigir. Ou botar uma gasolina lá que não é apropriada. Né? Exatamente. Mohamed, acho que você trouxe aí um filmezinho pra gente assistir um pouquinho aí? Isso. A gente trouxe 2 procedimentos que a equipe fez. Um bem básico, assim, com um paciente que favorecia bastante a abordagem dele, que era um caso ideal para a TAV, e o outro um caso mais desafiador, com uma aorta um pouco mais deitada, que aí a gente Ela tava dormindo? Não, um pouco mais angulada, né? Então... Deitado, né? Essa linguagem... Quase que deitou a gente, né? Que a gente ia suar para colocar, mas ficou bom. Os caras, né? Os caras... Assim, gente, isso é a diferença, ó. Eu acho que você tem que ter consciência disso. Eu sempre falo muito nisso, que acho que o bom médico, né, é aquele que, como você falou, que reconhece que não tá só na mão dele o paciente, tá com uma equipe toda. Se você não tem uma equipe toda treinada, desde do enfermeiro, do técnico, acho que desde o banho que o paciente toma no pré-operatório, da tricotomia que ele faz, do anestesista, o ecocardiografista, que acho que é importantíssimo aí para o procedimento, né? Você tem que ter uma equipe homogênea, uma equipe treinada, capacitada, que busca cada dia mais aprimorar para trazer qualidade e excelência para os pacientes. Eu acho que, né, aqui você encontra esses caras. Aqui esses caras aí são bons, então... Já temos 2 boas referências aqui. Obrigado. Mas quando eu falo isso que de verdade 90% é o planejamento que acontece fora da sala com toda a equipe, é uma realidade. Então talvez, né, às vezes o pessoal acha que o mais impressionante é o procedimento em si, mas não é. Você tava falando em Ferrari aí, dá pra comprar uma Ferrari, um procedimento desse? Não, que subiu muito de preço o carro, né? Tá, o carro, então não fui eu. Agora Agora dá pra comprar um carro zero. Dá pra comprar um carro zero. Popular zero dá, né? Mas custa ainda é um procedimento caro, então se você pegar a parte hospitalar, material, tudo isso, gasta ainda numa faixa de 150 a 200 mil se for fazer no privado.
Os convênios cobrem. Cobre. A grande maioria sim tem algumas indicações, então hoje o que a gente consegue de aprovação, que é o que está na diretriz de utilização da ANS, são pacientes de alto risco, isso aqui no Brasil, acima de 75 anos. Então é um paciente que tem score de risco, Euroscore elevado, STS score, que são os scores que a gente faz, né, acaba fazendo para estratificar. Pra ver se o cara tem risco de morrer. Eu acho dele morrer, dele ficar internado muito tempo, dele fazer alguma complicação grande. Nesse caso, eles liberam. Fora já é um pouco mais flexível, né? Então, nas diretrizes, quando você pega fora do Brasil, a gente já vê um aumento aí substancial de indicações. Hoje a gente pega na Alemanha, a última vez que eu li, eles já fazem mais TAV do que cirurgia instituição convencional da válvula aórtica. Eu acho que vai ser nosso caminho. A barreira ainda que a gente tem no Brasil ainda é a barreira financeira. Agora, se você me perguntar para jovem, muito jovem, não sei te responder. E eu acho que quem tentar responder vai estar chutando, porque a gente não sabe qual é o limite também. Quantas vezes você pode fazer uma TAV? Eu posso fazer, por exemplo, um valve em valve, tipo um valve, uma TAV em TAV, e depois uma TAV em TAV em TAV? Poder pode, mas cada vez que você faz um outro implante, você estreita o buraco e aí você tem chance de fechar os outros vasos. Então você pode fechar as coronárias, que são as artérias que saem lá de cima, de próximo de onde está a válvula aórtica. Então isso é uma coisa que a gente tem que perguntar muito. O que vai acontecer para frente? Por isso que a idade do paciente é importante, né? Exatamente. Hoje, na minha prática clínica, eu como cardiologista, eu vejo muito, né? Eu estou fazendo essas perguntas que eu acho importante nossa audiência ter consciência disso. Os pacientes que já têm, por exemplo, uma prótese, ele fez uma cirurgia da mitral lá há 12 anos. E essa prótese agora, colocou uma prótese biológica, óbvio, e agora essa prótese, essa válvula, tem disfunção. É possível botar uma válvula dessa lá na mitral? Esse caso que já tem o que a gente chama de válvula em válvula mitral. É possível sim, é um procedimento que tem bons resultados. Na verdade, a gente usa um material adaptado, né? Então a gente não tem uma prótese aqui no Brasil dedicada, mas aí a gente acaba usando essa daqui mesmo. E a ela de cabeça para baixo, é? Exatamente, coloca ela ao contrário, então a saia, né, que a gente chama que é essa parte que sela, ela vai ficar ao contrário assim. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, que aqui estão os folhetinhos. Então, quando a gente coloca na aórtica, a saia fica aqui para baixo, sim, né? Quando a gente coloca na mitral, a gente coloca ela ao contrário, a saia fica aqui para dentro, pro lado do átrio, que é a parte de cima aqui do coração, de onde chega o sangue. Lembrar que para mitral tem que ter só nos casos que tem uma prótese previamente implantada, né? Existe caso, né? Tem já alguns casos de pacientes de altíssimo risco, que tem, por exemplo, calcificação muito grande no anel mitral, que é o valve MAC. Exatamente, né? Que hoje a gente tem feito. Claro que é um procedimento de exceção, porque tem que ser paciente de alto risco realmente, que o cirurgião não vai operar, porque tem alguns riscos junto a esse procedimento de oclusão de via de saída do ventrículo esquerdo, pode embolizar a prótese, então tem que ser uma coisa muito bem pesada. Eu já vi algumas complicações. Consegue rodar o vídeo pra gente aí? Vamos assistir aqui então, gente, o vídeo? A cavidade que bombeia o sangue. O que a gente consegue ver ali, que aqui eu não tenho como apontar para vocês, mas ali a válvula, agora ela já está implantada, ela já abriu, né? Mas antes, quando ela estava aparecendo, vamos ver se a gente consegue repassar o vídeo. Esse já é o caso mais desafiador. Você consegue voltar no início do vídeo? Aí, beleza. Você não tem nenhum laser pointer aí não, né? Não, mas que dá pra gente... Então aqui a válvula tá posicionada fechada ainda. Uhum. Então ela tá o que a gente chama de crimpada. Ela tá esmagada ali em cima do balão. E aí nessa fase a gente posiciona na região que a gente quer, faz o... Tem um fiozinho ali embaixo ali também. O que é aquele fio ali? Aquele fio embaixo é um marca-passo. Não quer dizer que o paciente vai sair com marca-passo. Mas a gente precisa colocar por quê? Para que na hora que a gente está liberando a prótese, essa prótese não se desloque. Sim, entendi. Com fluxo sanguíneo, pode acontecer. Você consegue só pausar para encher. Beleza. Então a gente acelera o coração até 180 batimentos quando é a prótese balão expansível. E aí faz essa liberação lenta da prótese. Vê se a posição está certa, liberou, já para o marca-passo. E hoje a gente tem uma taxa de necessidade de marca-passo permanente muito baixa. Então, cada vez reduzindo mais. Podemos dizer, então, que a TAV, ela quebrou aí muitos paradigmas na medicina?
Com certeza. Eu acho que isso foi foi uma tecnologia disruptiva para a cardiologia. Eu acho que talvez tenha sido uma das maiores aí inovações, pelo menos na área de cardiointervenção. Vou dizer aí, talvez, dos últimos 30, 50 anos. Pô, legal. Mudou muito, né? Porque foi aquilo que a gente estava conversando. Abriu também perspectivas para novos tratamentos em outras válvulas do coração. Então, eu acho que sim. Eu acho que o Dr. Alan Kribia deixou um legado aí... Imaginário. Com certeza, com certeza. Que bom, gente. A gente fica muito feliz. Ô, Paulo, quer acrescentar mais alguma coisa aí? Acho que é basicamente isso, deixar a mensagem de que a gente hoje tem uma outra opção para tratar a estenose aórtica. Né? Hoje, em alguns casos, a gente chega a ser, né, quase que a primeira escolha realmente para o paciente, no caso que quando ele é grave. Então, assim, o mais importante é a gente saber que a gente tem outras opções de tratamento. Outras opções com menor risco, podemos dizer assim, para um paciente que tem um maior risco. Exatamente. Né, o paciente mais grave que consegue ser tratado de uma forma menos, né, com menores complicações. Isso que acho que é a grande mensagem da TAV hoje, né? E, Mohamed, qual a sua mensagem aí para a nossa audiência aí? Eu acho assim, né, quando realmente você tem que ter um acompanhamento, né, principalmente falando para os pacientes sempre com um bom cardiologista, uma pessoa que você confie. Não fique só procurando coisas, né, no Dr. Google hoje, que está muito na moda. O chat. Nenhum tratamento é para todo mundo. O tratamento tem que ser individualizado. Então não adianta você chegar já para o médico falando assim, eu quero uma TAV. Não, você tem que ver que isso é uma decisão. Mesmo que o ChatGPT fale que a TAV, né? Espera, a TAV também não é para todo mundo. Não é também a coisa que resolve todos os problemas, 100% dos problemas. Então a gente tem que ter prudência, confiar na opinião do médico que está te assistindo. Então, acho que a relação médico-paciente é a coisa mais importante que existe. E eu acho que a máquina, a inteligência artificial, nada vai substituir isso. Eu acho que a nossa profissão vai ser mais difícil de substituir realmente, né? Porque a gente depende de vários fatores para tomada de decisão. Não é uma coisa tão matemática. Então, é uma coisa muito mais complexa, mesmo porque cada ser humano é individual. Cada um carrega seu DNA, né, e sua identidade. E envolve confiança. Sim, sem dúvida. Confiança, acho que é o pilar fundamental da medicina. Quantos pacientes, assim, eu atendo muitos pacientes, eu tenho uma média de 350 pacientes de consultório por mês. Aí muitos pacientes falam assim, Rogério, putz, cara, passei num cara lá, o cara quer me operar. Às vezes é barriga, às vezes é cérebro, às vezes não tem nada a ver com cardiologia. O cara me liga e fala assim, o que você acha disso? Eu olho pra cara dele e falo assim, não sei. Só sei cardiologia. Mas eu falo, você confia no cara? Não sei. Se você não confia, eu ouço uma segunda opinião. Agora, eu te dar um parecer técnico disso, eu não consigo. Né? Mas o cara confia tanto em mim, que mesmo que ele vai operar o cérebro, a coluna, o dedo, o pé, ele liga pra mim. A relação médico-paciente, eu acho que é algo que o cara que quer ser um bom médico, um bom clínico, um bom intervencionista, um bom cirurgião, ele não pode se abster disso. Ele tem que estar junto com o paciente, ele tem que viver as dores do paciente, ele tem que estar do lado do paciente, porque acho que isso é em si... Olha, eu já fui paciente, cara. Quando você tá lá do outro lado, a Rafaela que eu diga, né, coitado. Nossa. Ela já tá 3 meses afastada e eu tô trabalhando sozinho. Depois eu te recompenso. Eu sei disso. Mas eu acho que a questão é essa, individualizar. Porque na medicina, 2 mais 2 pode ser 4, mas pode ser 3, pode ser 5. Então eu acho que essa é a mensagem, né? Essa relação médico-paciente, ela é imprescindível. Então, assim, eu acho que o paciente, ele tem que ter essa liberdade, né, com o médico, de tirar as dúvidas, de trazer a família para junto do consultório para tomar a decisão. E isso é o que faz diferença hoje no tratamento do paciente. Então a gente quer agradecer muito a presença. Com certeza, gente. Foi excelente. Acho que esse bate-papo aqui, ele de vocês. Ele vai abrir a cabeça e a mente de muita gente e vai com certeza chegar aí a muitas pessoas que estão precisando aí dessas orientações e desses cuidados, né?
E vocês têm site, alguma coisa assim para deixar, para se alguém precisar algum contato? Exatamente. A gente tem, na verdade a gente tem o Instagram, né? Hoje em dia, a principal ferramenta hoje é o Instagram, né? Então, @cardiosolutions, segue a gente lá se puder. Bom, legal. Dá uma força lá, por favor. A gente vai botar lá no site também do Cast Cardio, né? Então o pessoal pode com certeza aí contar com a gente e convidamos também a todos, né, a participar com a gente. Podem mandar as perguntas, a gente vai estar lá para respondendo. Edu, quer falar alguma coisa aqui, Edu? Fazer um agradecimento rápido aqui. Pode ficar aí, pode ficar aí, José. Bom, primeiro, pela disponibilidade dos senhores de virem aqui, né? E para quem não sabe, todos os meus pacientes são tratados por essa equipe maravilhosa, né? Então, angioplastia, TAV, todos os casos, quem faz, equipe aí, Cardio Solutions. A gente agradece a confiança, viu? Obrigado pela parceria, pela confiança. Os caras um são prazer, a solução dos problemas do Edu. Que bom, gente. E o que o Edu falou é verdade, ó. Se o médico garantir 100% de sucesso em qualquer procedimento de intervenção, fuja. Porque não existe. Fuja, procura o Edu e a equipe. Em qualquer cirurgia. E em qualquer cirurgia, né? Não dá pra... É, isso, sem dúvida. Acho que a medicina nunca é matemática. Bom, gente, nos despedimos aqui de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Obrigadão, gente. Um abraço.